No Evangelho de João, no capítulo 1, o quarto evangelho é aquele que, de maneira bem didática, apresenta um dos aspectos mais importantes do ministério de Jesus. O ministério que foi revelar plenamente Deus entre os homens. Do versículo 1 até o versículo 14, um texto que é muito conhecido daqueles que leem a Bíblia, traz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz, e que pelo teu Espírito Santo ela se torne clara para cada um de nós, e dá-nos forças para aplicar as verdades que aprendemos desde já. Em nome de Jesus, amém. O Verbo, originalmente na língua grega em que foi escrito, o Evangelho é logos, e o sentido é a palavra, a comunicação, a expressão clara de Deus. No princípio era o Verbo. Uma verdade, então, que nós temos aqui, acho que não está. O Verbo é Deus. Do versículo 1 ao versículo 3, isto é afirmado: o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é Deus, e o texto torna isso muito claro. Ao mesmo tempo, o texto diz que o Verbo estava com Deus, Deus com Deus. E aqui entra aquilo que é mistério até hoje, e que nós nunca vamos conseguir entender, porque isto é Deus. Deus vai muito além da compreensão humana. O dia que alguém conseguir entender Deus, esse alguém é Deus também. E nunca ninguém vai conseguir entendê-lo. Nunca compreenderemos totalmente as verdades que a palavra de Deus revela. E uma das verdades é esta: Deus é um, e Deus é dois, e Deus é três. Mas um só Deus. E aqui já começa dizendo que o Verbo, a expressão clara de Deus, é Deus, e é uma personalidade com Deus. É Deus porque é eterno como Deus. Ele estava no princípio de tudo, mas ele sempre esteve. Ele era porque ele é, esse é o sentido. Ele era porque ele é. Alguém uma vez argumentando comigo disse: olha, aqui está dizendo que ele estava no princípio, então ele teve um princípio. Não, ele já estava, ele já existia, ele já era, ele sempre foi. Aí eu disse assim: se você usar isso, então você pode dizer que Deus era. Se você for usar essa argumentação, essa análise. Mas aqui revela a eternidade deste Deus com Deus, que nós chamamos de segunda pessoa. O Verbo é criador. Quando nós lemos o primeiro capítulo de Gênesis,
na descrição da criação, sempre começa assim: e disse Deus. Todas as coisas, nos 6 dias, todas elas são antecedidas pela palavra e disse Deus. Essa palavra expressa por Deus é a palavra, é o verbo, é o logos, que se apresenta e que é a palavra criadora. O desejo expresso de Deus, criador, verdadeiramente criador. Nós não criamos nada, o ser humano transforma. Alguém até disse no passado, nada se cria, tudo se copia. Quem criou de verdade tudo é Deus. Deus, através do verbo. Tudo foi criado a partir do nada. Do nada tudo existiu. E só Ele cria algo do nada. O verbo é Deus, um com Deus, mas Deus eterno, porque é Deus, não há princípio e não terá fim. Criador. Tudo criado através dele, por ele, porque ele é Deus com Deus. Através de quem todas as coisas do nada surgiram. Acho que tem que usar aí. O verbo é a vida. Os versículos 4 e 5 dizem isso: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele é a vida estava nele. Vida essencial. Nós sobrevivemos. Humanamente falando, nós sobrevivemos. Desde o início do nascimento de qualquer criatura, ele já nasce para morrer. Todas as criaturas. Uma planta, qualquer um do reino animal, todos nascem para morrer, e o ser humano também. A vida é o verbo. O verbo é a vida verdadeira. Ele criou a vida. Ele é a essência da vida. Ele é a vida plena. Fora dele não existe vida. Existe sobrevivência. Estamos como estamos, já nascendo, na verdade, morrendo, portanto, nascendo mortos, porque nos separamos da vida. No início da história, os primeiros seres humanos separaram-se por escolha própria, afastando-se da essência da vida. E naturalmente veio a morte. Deus já havia dito isso no início. Se desobedecer, morrerá. E morremos desde aquele momento, e estamos assim, já morrendo, já nascendo, morrendo. A vida só no verbo. Vida verdadeira só no verbo. Vida plena só no verbo. Porque só com ele a vida tem sentido. Sem ele a vida é sem sentido. Por isso que a vida é louca. E as pessoas querendo dar sentido a tornam mais louca ainda. Ele tem vida eterna. Só ele é a vida eterna. Ele é eterno, só nele há eternidade, só nele há vida eterna. O verbo é a luz. A vida verdadeira que ilumina, que nos chama, que nos anima, porque todos nós temos um pouco desta vida em nós, da eternidade que foi colocada em nós. Agora, a luz verdadeira, a luz que de verdade ilumina, que afasta as trevas. Luz tira as trevas. Luz aponta, luz clareia, luz esclarece. O verbo é a luz, que aponta para a verdadeira vida, que clareia e esclarece, que afasta as trevas. Estar no verbo é estar na luz, não pode ter trevas. Se quer trevas, foge do verbo, que é a luz. Luz que foi proclamada. Os profetas, desde o início, proclamaram. Desde que o homem afastou-se de Deus, o próprio Deus disse que nasceria alguém vindo da mulher para fazer com que a vida voltasse. Ele já proclamou o verbo. Da mesma forma, outros se levantaram dizendo isto. E por fim, um último se levantou, João Batista.
que vem cumprindo o que já tinha sido prometido, que haveria alguém que antecederia o verbo que viria. A luz foi proclamada, anunciada e é até hoje anunciada. A luz está aí, exposta. A luz é disponível a todos, mas quem quer a luz tem que vir para a luz. Quem quer a luz tem que vir para o verbo. Quem quer a luz tem que estar com o verbo. O verbo, ele foi enviado. Do versículo 10 ao versículo 13, o texto continua: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo foi enviado, mas ele foi rejeitado. Ele foi enviado inicialmente a um povo que já estava sendo preparado para recebê-lo e anunciá-lo. Receber a luz e refletir a luz. Mas este povo, o povo de Israel, que foi escolhido por Deus, eleito por Deus, esse povo rejeitou. Não os israelitas, mas como nação, como instituição, como até organização religiosa. Na época de Jesus, os judeus, muito mais do que um Estado, eles eram uma fé. O que os unia era a fé. A fé na palavra que tinha sido revelada antigamente, naquela palavra escrita, que veio através de Moisés e dos profetas, mas eles não quiseram ouvir de verdade e criaram tradições humanas. Eles rejeitaram o verbo porque o verbo não veio como eles entendiam que deveria vir, para torná-los os maiores. E na verdade, o povo de Israel foi levantado por Deus para tão somente refletir o verbo à luz. E eles não fizeram e não cumpriram esse papel e rejeitaram, porque eles queriam ser a luz. Quem até hoje quer ser a luz, quer ser o centro, rejeita de fato o verbo. Até hoje, o mundo ainda o rejeita, porque o mundo quer uma luz que seja só sua e que o ilumine para que ele tenha sucesso. Sucesso nos padrões do mundo. Sucesso egoísta. Sucesso para ser o centro. Mas o centro tem que ser o verbo. E por isso ele é rejeitado até hoje, como verdadeiro verbo, como verdadeira luz. Como luz clara, santa, pura, ele é rejeitado. Porque isso significa que eu não vou ser o centro, ele vai ser o centro. E eu tenho que refletir. Como os israelitas não quiseram, muita gente hoje não quer. A luz, ele pode ser recebido como a luz de Deus, como a vida verdadeira, como o próprio Deus. Ele pode ser recebido por aqueles que o querem receber. Mas a todos quantos o receberam, nós temos que receber o verbo. Mais tarde este verbo vai dizer que bate na porta e que se oferece. Mas nós temos que abrir a porta. Você tem que tomar uma decisão. E quando você está nele, para cada vez você estar mais, e cada vez você mais refletir a luz, cada vez mais você poder viver a vida plena, você tem que cada vez mais permitir que ele o encha e o preencha. Estando com ele, se aproximando dele, através daquilo que é proclamado dele na Bíblia. Todos quantos o receberam a eles, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. De vez em quando alguém estranha quando a gente fala isto. Você é filho de Deus, porque as pessoas têm um conceito errado de ser filho de Deus. Uma vez eu vi um homem na televisão se justificando, porque foi pego fazendo coisas erradas na repartição em que ele trabalhava. E ele diz, mas aqui todo mundo rouba, e eu também sou filho de Deus. E fez assim. Muita gente acha que ser filho de Deus é poder fazer as coisas porque o importante é eu estar bem. Muitos acham que só por termos nascido nesse mundo somos filhos de Deus. Não. A Bíblia diz que só se torna filho de Deus. Se torna. É uma transformação. É um processo que depois é chamado de adoção, mas na verdade é uma transformação da própria natureza. Só aquele que recebe o verbo, que reconhece que está morto,
que reconhece que precisa da vida, que reconhece que está nas trevas, que aceita que precisa da luz, e a luz verdadeira é a luz do verbo, não é de uma organização, não é de conhecimento, mas só vem pela fé. Quem o recebe pela fé. Tem que crer. E a cada dia tem que renovar isto, pela fé. Cada dia permitir que ele mais esteja, cada dia afirmar mais a sua filiação, cada dia ser mais digno de ser chamado o filho de Deus. O verbo, o versículo 14 diz, quem sabe esse versículo? Fale comigo, não sei se o texto foi colocado, mas se não você sabe e pode falar comigo, é muito conhecido. E o verbo se fez carne, vamos dizer? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Aleluia! Esta é a maior declaração. O verbo se fez carne, o verbo é Jesus Cristo. E aqui o texto afirma com clareza, apresentando Jesus, ele mostra que Jesus é Deus, que Jesus é a vida, que Jesus é a luz, que Jesus foi enviado, que Jesus tem que ser recebido e ele pode nos transformar. Ele viveu entre nós como homem, Deus homem, vivendo as mazelas da humanidade, vivendo as tristezas da humanidade, sendo tentado como nós somos, passando por dificuldades, passando por tristezas, por humilhações, fome, sede, tudo ele teve. Tristeza, impactado pela morte, ao chorar na morte do seu amigo Lázaro. E por fim foi morto, injustamente morto. Ele viveu entre nós, viveu, nasceu e morreu. O verbo, o próprio Deus, homem, Jesus. Jesus é Deus, homem. Jesus é o verbo de Deus através de quem tudo se criou e foi criado. Jesus é a luz do mundo e tem que ser a luz em mim. Mas não para ser a minha luzinha, para eu ser um iluminado, mas para que eu seja um reflexo da luz. Por isso ele mesmo diz que nós também somos luzes. Luz própria não temos, mas a luz dele que tem que ser refletida por nós. Jesus revelou a glória, a verdadeira glória, que não é a minha glória, é a glória do Pai. A glória é do Pai, a glória é para o Pai, e eu estou aqui para glorificar o Pai. E não para ter glória, não para ser aplaudido, mas para levar as pessoas a aplaudirem o Pai. Não por apresentações ou palavras, mas por ações, atitudes, reações, expressões dos meus sentimentos que tem que glorificar o Pai, como Ele fez. Ele é o Filho unigênito, o único verdadeiro Filho, o único sem pecado. Por isso Ele pôde morrer pelos nossos pecados. E ressuscitou e nos garante a vida eterna. O verbo é o Deus homem, Jesus Cristo. Vamos dizer isso? O verbo é o Deus homem, Jesus Cristo. O verbo é o enviado. Vamos dizer? O verbo é o enviado. O verbo é a luz. O verbo é a vida. O verbo é o eterno Deus. Você já recebeu o verbo em sua vida? Você já recebeu Jesus Cristo? Você que já diz que o recebeu, está refletindo a luz. Você está vivendo a verdadeira e plenamente a vida. Você está cada dia agradecendo pela vida eterna que Ele já lhe deu. Você está glorificando o Pai. Você está sendo digno de ser filho e não mais criatura de Deus. Enquanto o grupo que vai estar conosco cantando vem à frente, pense nisto. Examine-se à luz disto. Feche os seus olhos. Você já tem o verbo, se não tem, você pode recebê-lo ainda hoje. Falando assim, Jesus, eu sei que sou pecador, mas eu reconheço que o Senhor é o único Salvador e eu te convido para entrar na minha vida agora, para ser o dono dela para sempre.
Agora, se você já o tem, responda as perguntas. Você realmente tem refletido a luz de Jesus? Se não tem, peça perdão. Se você tem impedido que esta luz se reflita, peça que Ele mostre quais as áreas da sua vida que impedem que a luz seja plenamente refletida. A começar no seu lar, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, no trânsito, na escola, com os amigos e na sua igreja. Reflita a luz, permitindo que a luz reflita e confessando erros e pecados. Você tem vivido vida plena, vida abundante? Se não tem, também provavelmente o verbo não está no centro, a luz não está sendo refletida, peça perdão. Você tem sido digno de ser chamado filho de Deus? Ou você tem cometido atos indignos de um filho de Deus? Peça que Ele mude o seu comportamento, Ele transforma. Peça que Ele transforme você em cada vez mais filho e filha digna de ser assim chamado. Em nome deste Jesus, ore agora, creia e diga amém.